direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então hoje, dia 1º de julho, é o dia consagrado ao precioso sangue de Jesus. Todo mês de julho, a igreja consagra em honra ao precioso sangue do Senhor Jesus. E todos nós, amigos de Jesus, devemos, principalmente nesse mês, toda a nossa vida, mas principalmente nesse mês, meditarmos o quanto nós estamos valorizando cada gota do sangue do Filho de Deus derramado por nós. A meditação que o Senhor convida a nossa comunidade e a todos aqueles que estão vendo essa direção é meditar no valor pago por Jesus pela salvação da humanidade. Jesus, sendo Ele Deus, uma gota só do seu sangue seria suficiente para salvar 10 vezes toda a humanidade. Mas Deus não se deixa vencer em ternura, em amor, em misericórdia. Ele não só derrama uma gota suficiente para salvar todo mundo, mas Ele derrama até a última gota. Até a última gota. A meditação que devemos fazer é: o quanto eu medito isso nas minhas atitudes? Nós devemos meditar até quando nós olhamos para aqueles que vivem longe de Deus, mas são nossos irmãos, que entre gemidos de dor na cruz, Jesus pensou em cada um deles, como em cada um de nós. Não dá para honrar o sangue de Cristo tendo raiva do pecador, tendo raiva do nosso irmão que está em pecado, tendo raiva do nosso irmão que está numa situação contrária ou até de blasfêmia contra o próprio Deus, sabendo que o próprio Senhor Jesus não o odiou, mas o amou. O amou. Nós vemos isso de uma forma muito bela na primeira leitura de hoje, na intercessão de Abraão pelos homens e mulheres que moravam em Sodoma e Gomorra. Que Abraão testemunhou com seus olhos quanta desobediência Sodoma e Gomorra praticava, quanta maldade, quanta orgia. Sodoma e Gomorra já praticava tudo isso que nós vemos hoje, essa libertinagem, esse afastamento, essa afronta contra tudo que é sagrado. E Abraão vendo tudo isso, e Abraão sendo amigo de Deus, e nem tendo vínculo nenhum com aquelas pessoas, porque Abraão não morava lá. Ele poderia simplesmente virar as costas e dizer: estão tendo o que mereceram. Nem moro aí, não vai cair fogo em mim. Abraão intercede a Deus por Sodoma e por Gomorra, insistentemente, valorizando já o mistério que viria, mas que no coração dos amigos de Deus já era revelado, de que Deus amava a humanidade a tal ponto de enviar seu próprio Filho, o Messias, já prometido desde a geração de Abraão,
para salvar a humanidade através do seu sangue. É muito lindo o início dessa leitura, Gênesis 18, de 16 a 33. No início, Deus decide, segundo Gênesis, destruir Sodoma e Gomorra, por causa da infidelidade e dos males que eles cometiam lá. Mas Deus não quer fazer isso antes de contar para Abraão, porque Deus considera Abraão seu amigo. Olha que bonito isso daqui. E o Senhor disse consigo, o Senhor Deus: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma grande nação, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem o caminho do Senhor. Olha a delicadeza de Deus. Olha a generosidade de Deus. Olha como é a amizade de Deus com um ser humano que de verdade quer ser seu amigo. Não tinha nada a ver com Abraão. Não tinha nada a ver Sodoma e Gomorra, não. Abraão não morava em Sodoma e Gomorra. Mas Deus, considerando Abraão seu amigo, antes de destruir, não é bom que a gente faça isso sem eu antes falar com Abraão. Deus não tinha que dar satisfação para ninguém, Ele é Deus. Mas a forma de Deus lidar com seus amigos é muito diferente de todos os reis, de todos os poderosos, de todos aqueles que têm o poder neste mundo. Deus não age daquela forma. Ele prefere explicar para Abraão o que ele vai fazer. E Abraão, vendo que Deus destruiria, ele poderia dizer: obrigado pelo aviso, não vou passar lá perto, porque vai que cai com fogo em mim, já que vai destruir, eu não vou passar perto. Ele poderia ter feito isso e ia continuar amigo de Deus. Mas ele se compadece. Porque é impossível um coração amigo de Deus não se compadecer pelos homens. É impossível. É impossível um coração amigo de Deus não se compadecer com os homens. Sejam eles afastados de Deus, sejam eles próximos de Deus, com os homens. Porque o amigo de Deus sabe o quanto Deus valoriza cada alma. Por exemplo, eu sou amigo do Tó. Eu sei o quanto o Tó ama seus filhos. Então eu amo também os filhos dele. Porque o Tó é meu amigo. E eu amando os filhos dele, eu agrado o Tó. É mais ou menos isso. Neste mês do sangue do Senhor, devemos ter muito discernimento, para não odiar em nome de Deus. Não odiar em nome da fé. Quem faz isso são o mundo islâmico, odeiam e matam em nome da fé. O mundo cristão fez muito disso também. Mas os amigos de Jesus não devem agir assim. Não odiar em nome da fé. Não odiar em nome de Deus. Não ter ódio do pecador, pelo contrário. Se compadecer, rezar por corrigir. Mas não com ódio, com amor. Mesmo uma correção áspera deve ser dada por amor, não com ódio. Quando Jesus entrou no templo, e estava lá as pessoas comercializando dentro do templo, e Jesus quebrou as bancas, derrubou tudo e tirou no chicote todo mundo de lá. Jesus amou tanto esses homens, que ele tirou de lá, e os corrigiu com tanto amor e zelo, quanto ele corrigiu a pecadora no seu pé
da mesma forma que ele corrigiu Zaqueu, da mesma forma que ele corrigiu todos aqueles que se aproximaram dele. É claro que para cada situação, o amor se manifestará de uma forma, em correção, em consolo, em exortação, mas tudo por amor, nunca por ódio. Eu digo isso nesse mês do sangue de Cristo, porque nós, como comunidade Voz dos Pobres, devemos fazer como fez Abraão aqui. Ele insistia diante de Deus pelos que estão afastados. Olha, e se tiver 50 justos lá, você vai destruir a si mesmo? Não, se tiver 50, não destrui. E se faltar só 5 nesses 50? Olha como ele era bom de negociar, né? E se faltar só 5? Também não. 30? Também não. 20? Também. E se tiver 10? Deus promete para ele, se tiver 10 eu não vou destruir. E Abraão ficou tranquilo, porque ele achou que tinha 10. Mas não tinha, porque a cidade foi destruída. Mas Abraão, diante de Deus, mostrou que o seu coração era um coração em comunhão. Um coração em comunhão com o coração de Deus. É claro que aquele que permanecer no caminho longe de Deus e insistir conscientemente nesse caminho e negar a Deus, ele vai colher o que ele está plantando, como Sodoma e Gomorra colheu. Mas nós, como filhos e filhas da misericórdia de Deus, consagrados ao sangue de Cristo, nós devemos fazer como Abraão, rezar, não odiar. Nós vemos nas redes sociais uma verdadeira guerra de ódio em nome de Deus. Guerra de ódio, onde até se fala a verdade, mas com ódio, não com amor. Não para o bem do pecador, não para a conversão do pecador, mas desejando a sua condenação. E isso não é papel de quem ama a Deus. Não é. Honrar o sangue de Cristo neste mês é honrar o amor de Cristo por toda a humanidade. Rezar por ela. Rezar por aqueles que estão longe de Deus. Rezar por aqueles que estão na profanação. Exortar, claro. Ensinar, claro. Mas sem ódio. Torcendo pela conversão. Porque Deus morreu por ele. Porque o sangue de Cristo foi derramado por ele também. E isso agrada o coração de Deus. Você imagina só. Uma comunidade inteira não odiando o pecador, rezando por ele. Quanta coisa boa vai acontecer, quantas conversões irão acontecer. Cada Ave Maria rezada é uma desgraça a menos no mundo. Todo mundo rezando o rosário por todos os pecadores, todos que estão afastados. Quantas graças de Deus podem acontecer, quantas coisas podem ser evitadas, quantas coisas podem ser mudadas. Como em Nínive, onde o profeta Jonas vai anunciar a destruição de Nínive. E o povo de Nínive, ao ouvir Jonas, se converte, faz penitência. E a cidade inteira é poupada pela conversão. Então, imagine só, uma comunidade toda como a nossa, rezando para este fim. Rezando pela conversão nossa, rezando pela conversão de cada filho e filha da igreja, rezando por aqueles também que estão afastados da igreja, rezando por aqueles que ainda tratam a fé com ódio, usam a bandeira da igreja para pregar o ódio. Isso não agrada a Deus. Não é isso que honra o sangue de Jesus Cristo. Não é isso. Nós, como Voz dos Pobres, amamos e defendemos os pobres. Amamos e defendemos os pobres. Mas não devemos odiar aqueles que não fazem como nós. Devemos rezar, exortar, ensinar, profetizar, mas não odiar. Por amor.
Fazer tudo isso por amor. Ensinar por amor. Derrubar a banca como Jesus fez, mas por amor. Não por ódio. Não decretando já a condenação, mas exortando, ensinando, amando. Dentro da Santa Igreja de Deus, nós vamos refletir a santidade da igreja se a gente agir assim. A comunidade é como um espelho. A igreja é como a luz que reflete nesse espelho. Toda a santidade refletida em uma comunidade é dada pela igreja. Não é ao contrário. Não é a comunidade que deixa a igreja mais santa. É a igreja que faz cada comunidade resplandecer a luz e a santidade de Cristo. É a igreja. Mas quanto mais limpo tiver esse espelho, quanto mais limpo tiver a nossa vida particular de cada um e como comunidade, mais essa luz será refletida. E essa luz ilumina também a própria igreja. A luz que vem dela para iluminar a ela mesma. Uma vez, sabiamente, Dom João Mamede, que eu considero como um pai, bispo de Umuarama, me disse, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ele me disse: olha, Cláudio, essa obra que Deus conduz através de você não é sua. É da igreja e para a igreja. O que você tem que fazer é ser fiel a Deus e à igreja. A obra é dele. Vai demonstrar o que ele quer dentro da igreja a partir da fidelidade de cada um de vocês nesta obra. Vocês percebem que nas minhas pregações, principalmente, sempre eu exorto as autoridades da igreja em relação a como se trata os pobres. Já perceberam isso? Quantas denúncias que eu faço. Mas vocês sabiam que todos os dias eu rezo o rosário em intenção de toda a hierarquia da igreja, de todas as faculdades católicas, de todos os colégios católicos, de todos os hospitais católicos, creches, asilos, casas de acolhimento, ordens, congregações, institutos, associações, comunidades católicas. Eu rezo por todos, todos os dias. Porque o meu profetismo é por amor. É porque eu amo e porque essa voz queima dentro de mim, porque essa é a missão da voz dos pobres. Eu sou reflexo da vontade do Senhor dentro da voz dos pobres. Tudo isso é por amor, não é porque eu detesto, eu odeio, ou eu quero a condenação daquele ou de outro que está agindo errado. Pelo contrário, eu zelo pelo bem, mas a dor dos pobres dói em mim. Quando nós fizemos esse último encontro em Cotia, e que nós fizemos tudo como o Senhor nos orientou, e não cobramos nada, e demos comida para as pessoas, Deus fez tudo aquilo por causa de uma senhora que foi lá e não tinha o que comer, vocês sabiam? Teve uma senhora que depois testemunhou, que ela, eu já disse isso aqui, mas repito, que ela chegou lá com uma marmita com 2 folhas de alface, para passar o dia todo de louvor. Ela veio para rezar, para adorar a Deus, mas ela não tinha dinheiro para comprar nada lá. Já está acostumada a essa humilhação, porque nos eventos sempre ela participa e passa fome, leva 2 folhinhas de alface para não passar fome. Deus a surpreende nesse encontro. Deus a surpreende, gratuitamente dando tudo a ela, tanto que ela disse: se eu soubesse que era assim, tinha trago para cá os meus filhos, para que eles comessem também. Olha como Deus trata com caridade extrema tudo aquilo que queimou dentro de mim, que fez eu teimar em fazer assim, em fazer de graça, em movimentar a comunidade. Todo o esforço de cada membro da comunidade para que o retiro acontecesse era em resposta àquela senhora. Por isso que a voz dos pobres profetiza. Não é por ódio, não é por rebeldia, não é por causa de uma ideologia, é por amor, e amor eucarístico.
amor que brota daqui do altar, a dor deles é que é profetizada. Então só por isso que nós temos uma pregação mais dura do que as outras comunidades, porque nossa missão é ser voz dos pobres. Mas cuidado, para que a gente não trate as coisas de forma deformada. O demônio é especialista em transformar virtude em vício, acerto em erro. Quantos sacerdotes católicos, bons sacerdotes, nos anos 80 e 90, na América Central, se tornaram guerrilheiros em nome dos pobres? Amavam os pobres, não se conformavam com aquela situação. E facilmente o demônio deturpou. Ao invés de honrar o sangue de Cristo, como disse Dom Oscar Romero aos sacerdotes de El Salvador da época, não é para fazer isso, não é uma guerrilha que nós devemos montar. Vamos profetizar, tanto que ele morreu pelos pobres, mas ele não matou pelos pobres. Dom Oscar Romero, nosso patrono, não matou ninguém pelos pobres. Pelo contrário, entregou sua vida, viveu pelos pobres e morreu pelos pobres. Isso ensina a voz dos pobres também tomar cuidado com ideologias que nos fazem entrar numa teoria de guerra de classes, ou numa ideologia de ódio àqueles que fazem o mal. Ódio não. Pode ser que a forma de você exortar seja mais áspera, mas tem que ser por amor. Por ódio, ninguém ganha alma nenhuma. Porque aquele que inspira o ódio não tem sua alma salva. Satanás não está salvo, então ele é o pai do ódio. Inspirado pelo ódio, não se alcança a salvação, não se honra o sangue do Filho de Deus. Então que fique para a nossa comunidade sempre esse discernimento, de sermos profetas dos pobres, vivermos e morrermos por eles. Mas não vamos odiar aqueles que ainda não fazem isso. Vamos rezar, profetizar, testemunhar, principalmente testemunhar, como Deus tem dado a graça da comunidade testemunhar o amor incondicional pelos pobres, e como Deus abraça a causa dos pobres através daqueles que testemunham. Isso nós vamos mostrar ao mundo, profetizando, mas nunca criando guerra, nunca alimentando ódio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.